A liderança é do Palmeiras. Aqui está Edu Dracena comemorando um resultado importante. Desde 2019 o Palmeiras não vencia lá no Ceará. Geralmente o Abel tinha muita dificuldade para armar o seu time contra o Vojvoda. E não é que a vitória veio com uma defesa de pênalti de Everton no finalzinho da partida. 2-1 suado, mas que valeu o lugar mais alto na tabela do Brasileirão. Vamos conhecer um pouco mais do que fez o Palmeiras fora de casa. Segue o líder, segue o líder, segue o líder. A estrela de Everton brilhou. O grande nome da vitória do Palmeiras fora de casa. Não à toa que a comemoração ao final do jogo foi junto com ele. Vai ser preciso sair muito do nosso corpo, muito da nossa atitude, do nosso esforço. Nós sabemos quanto é difícil jogar aqui. A briga por espaços em campo marcou boa parte do primeiro tempo. Alanzinho era responsável por participar da maioria das jogadas do tricolor do PC. Enquanto o Palmeiras aproveitava a velocidade de Estevão. Somente aos 40 minutos que o jogo mudou. Começou com Alanzinho entrando na área e deixando Daverson na cara do gol para trazer perigo. Facundo Torres tentou uma cavadinha, mas viu a chance do gol ir embora quando Davi Luiz apareceu para tirar quase que em cima da linha. A bola parada foi um trunfo para o time alviverde. A cobrança de Richard Rios desviou na barreira e ficou livre para o próprio Facundo Torres abrir o placar. No primeiro tempo foi muito igualada, onde tivemos nossas opções, o adversário teve opções também, faltando um minuto. Bueno, um detalhe que cometemos uma falta. O detalhe deixou o Palmeiras na frente na primeira etapa. O tricolor do PC iria em busca do empate e o Palmeiras ia buscar ampliar o marcador. Mas quais seriam as cartas na manga dos dois treinadores mais longevos do nosso Brasileirão? A do técnico português foi aproveitar bem o contra-ataque. Estevão encontrou o Flaco Lopes, que ficou mano a mano com o Davi Luiz, mas o atacante preferiu ajeitar e colocar no canto para ampliar o placar. 2-0. Do líder do Brasileirão! É do Palmeiras! O técnico Juan Pablo Vojvoda renovou o sangue do seu elenco. E aí sim, o time tricolor foi para cima. Até que Alanzinho fez o cruzamento na medida para Daverson colocar a lei do ex em prática, diminuir no marcador e marcar o seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza. As tentativas seguiam, até que a chance mais clara surgiria quando o VAR foi acionado, analisando o toque de mão de Naves na disputa com Daverson. Lucero chamou a responsabilidade e foi para a cobrança, mas o Everton levou a melhor fazendo a defesa. Outro detalhe, mas é nossa fase, que estamos em uma fase que também, muitas vezes essa última bola entrava, hoje não está entrando. Sabe o que é mais difícil do que ganhar? Sabe o que é mais difícil do que ganhar? É ganhar novamente e voltar a ganhar e voltar. Não há nada mais difícil do que ganhar de forma consecutiva. Não há mais difícil do que isso. Abel Ferreira, ele quando quer dar uma coletiva tranquila, falando sobre vários assuntos, ele é perfeito. Aliás, foi perfeita a equipe do Palmeiras, que conseguiu um resultado importantíssimo. O Fortaleza não passa pelo melhor momento, mas é sempre complicado vencer o Fortaleza no Castelão. E no último momento poderia ter sido um gol de pênalti, um empate. E aí, Edu, entra o Everton, a estrela de um goleiro que é diferenciado e que é decisivo também. É, diferenciado e um cara que tem história dentro do clube, né? Ele não foi só esse pênalti, já fez várias defesas importantíssimas para o clube e que nos colocou, de repente, em vários momentos importantes, né? Então, o Everton, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo que ele vem fazendo. É um líder dentro do elenco do Palmeiras. Então, o jogo ontem, Renata, não foi vistoso de ver, mas foi um jogo brigado, foi um jogo onde que as duas equipes
tendo as suas ideias de jogo, né? E o Palmeiras, com a sua qualidade individual, né, conseguiu sair na frente, fez 2-0. Podia ter feito um pouquinho mais também, que teve chances ali, né, com o Facundo também, que o Davi Luiz tirou em cima da linha. Né, e no final, né, acabou sofrendo aí o gol do Davidson de cabeça e depois o pênalti. Né? Mas a gente vê que o Abel, ele sabe o que tem nas suas mãos, que é o quê? A espinha dorsal do seu time. Ele não mexe muito nisso aí. Ele mexe em 2 ou 3 peças a cada rodada. Isso também vai rodando um pouco o elenco e os jogadores que estão entrando, tá dando conta do recado. E a sequência são 6 vitórias seguidas, contando a Libertadores também. Cicinho, o que a gente vê é que o Palmeiras fora de casa não perde desde novembro, o que é importante. É uma equipe que sabe, é inteligente quando atua longe dos seus domínios e tem, junto com o Flamengo, a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Renata, o que não dá pra fazer é desconfiar desse time do Palmeiras com esse treinador. Se tem uma coisa tinha muita que gente criticando, né, no Paulista. Não, é normal por quê? Porque o Abel, ele tem esse espírito vitorioso. Então, quando você vê um Palmeiras não sabendo sair de dificuldades, como foi no Campeonato Paulista, você acaba contestando um pouquinho o Abel, até porque o Abel não estava tão vibrante assim no Campeonato Paulista. No entanto, que perdeu a final de boa, não se exaltava tanto como a gente vê no Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras é um time que sabe sair de momentos de dificuldades. Você vê aí ganhando do Inter fora de casa, ganhando do Fortaleza fora de casa, e é um time, sem sombra de dúvida, que vai lutar. Ganhando do Corinthians, o clássico. Exatamente. Mas o Corinthians nem conta, né? Porque aí já... Olha o Cici. Aí é normal. Mas nós estamos falando Paulistão, o Cici falou a mesma coisa no Paulistão. É isso que eu gosto. O Abel é o seguinte, todo mundo gosta dele, eu também gosto quando ele ganha. Mas quando ele perde, é difícil aturar as entrevistas dele, aquele negócio todo. E quase partia para a mesma coisa num jogo que estava ganho, recuou, o Davidson fez o gol, o Fortaleza fez a fumaça e quase refugou no final. Agora, a vitória foi excelente. Pelos números, até pelo jogo que foi. Mas assim, que o Palmeiras está com um jogo tão vistoso assim, eu não estou vendo isso aí. Porque o Fortaleza era para ter empatado o jogo. E dá graças a Deus agora nessa entrevista aí, que ele nem falou muito, o Abel deveria falar até mais, de um goleiro que foi criticado, de um goleiro que foi até aqui, foi o cara mais falado, e ele resolveu o jogo pro Palmeiras, numa grande defesa. O rapaz não perdeu não, bateu firme o pênalti, foi no canto, ele abriu... Foi buscar lá no canto a bola, então o Palmeiras não empatou porque teve o seu goleiro numa tarde, noite o Abel tanto entendeu esse espírito brasileiro que ele está preocupado em ganhar, ele também não quer jogar bem. Mas se jogar bem, tinha falado que era fim de ciclo do Abel aqui. Não, então, mas foi na verdade, até vocês palmeirenses achavam a torcida estava vaiando. Vocês ainda declararam isso. No Campeonato Paulista, onde vocês perderam o jogo em casa, perderam o título e começaram a falar do Abel, que ele já estava cansado, que o time não mais. E nós aqui falamos, lembra, Renata? Nós falamos aqui. O que nós falamos aqui? Muitas lesões do time do Palmeiras. Então, o Palmeiras não estava tão equilibrado. Tanto é que o Abel falou assim, esse Campeonato Paulista é do Corinthians, ou é do São Paulo, ou é do Santos. O Palmeiras está pensando lá na frente. O Palmeiras está pensando no Mundial, hein? Começou a jogar muito bem. Abel, boa noite. Rafael Feliciano do Portal Futebol Cearense. Abel, você falou sobre a questão das vitórias seguidas, né? Na verdade, o Palmeiras chega a 6 vitórias seguidas com essa vitória hoje sobre o Fortaleza, e é uma marca que não é alcançada desde fevereiro de 2023. Eu queria que você falasse sobre essa marca, né? Porque é um tempo bem determinante, né? Você já tem muito tempo de Palmeiras, mas é um tempo bem determinante, e eu queria que você falasse sobre essa marca, qual a importância, qual o incentivo que ela dá para os jogadores. Muito obrigado. Boa pergunta, obrigado pela tua pergunta. Sabem o que é mais difícil do que ganhar? Sabem o que é mais difícil do que ganhar? É ganhar novamente. E voltar a ganhar. E voltar. Não há nada mais difícil do que ganhar de forma consecutiva. Não há mais difícil do que isso. Está bem? Tá aí, então, entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira após mais uma vitória do Verdão, líder do Campeonato Brasileiro. Em uma das respostas ali, ele foi perguntado sobre o Facundo Torres, Calçade. E antes da gente começar a mostrar a coletiva, já era uma pergunta que eu tinha na minha cabeça, porque o professor Celso, que está comigo nas manhãs aqui no nosso Futebol 360, acho que o professor vai lembrar. Quando a gente falava, Calçade, lá no F360, poxa, quando o Paulinho começar a jogar e ele tiver todo mundo, o Maurício, o Estevão ainda no time, Vitor Roque, tarará, quem será que sai do time?
Lembra, professor? Quem que todo mundo falava? No time de papel, sobra para Facundo. Facundo Torres. No time da tela, hoje em dia, né? Mas, curiosamente, autor do gol da vitória contra o Internacional, o Abel nunca desistiu dele, e abriu o caminho para essa vitória de hoje, Calçade. Não restam muitos jogos para o Estevão no Palmeiras, porque ele vai, o campeonato para no finalzinho ali de maio. São mais 7 do Campeonato Brasileiro. 2 Copa do Brasil e mais Libertadores. 4 de Libertadores. Não são muitos, né? Então, tudo bem, ele vai aproveitando o Estevão, mas isso tem uma data, tem um limite. É preciso entender qual é a característica do Palmeiras. O Palmeiras tem uma característica para contratar jogador, e isso depende também do treinador e da visão estratégica da diretoria. É muito difícil você imaginar o Palmeiras contratando um jogador de 33 anos. Pode ser 33, o midiático, não sei. Palmeiras vai atrás de jogadores jovens, que estejam dispostos a se doar, que não, dificilmente você vai ver alguém que já tem a carreira construída, consolidada. Tal. Você pode pegar o Felipe Anderson, tinha o máximo dessa história é o Felipe. Uma grande trajetória na Itália, podendo até decidir ficar lá. Mas, e resolveu jogar no Palmeiras. E só fazer o parênteses, né? Calçade, olha o que tem sido esse Felipe Anderson como ala direito. Quer dizer, a entrega tática, e aí tem uma coisa da cultura... Por isso que ele jogava na Itália. É isso. Na cultura na qual ele foi formado. Então é óbvio que o Abel gosta dele. Como gosta muito E o Felipe Anderson, obviamente, é mais técnico e tal. Mas o Facundo tem isso também, né? Quer dizer, olha o que é a entrega dele. E caras que você também vão precisar de um tempo para você desenvolver dentro dessa ideia mais abrangente do jogo, que o Palmeiras tem. Isso tem da onde? De tudo que a gente viu do Abel até agora. Outro ponto também, assim, você não encontra aquele jogador que você fala assim, aquela visão do futebol, assim, eu não gosto, mas esse aqui se garante sozinho, como se alguém ganhasse sozinho. Se fosse assim, o Real Madrid não teria perdido com o Mbappé, com Vinícius, com o Rodrigo, com o Bellingham. Você não perde. Com esses 4 você não vai perder nunca. E perde, porque também o jogo coletivo, você tem que respeitar o adversário, tem gente do outro lado, e o Arsenal é um pouquinho dessa história de desenvolver jogadores, né? Como o Martinelli, por exemplo, é um jogador brasileiro que, né, ele joga na mesma posição do Vinícius. Ele continua na Liga dos Campeões. O Vinícius ganhou o prêmio melhor do mundo, não. E assim é o futebol. O Palmeiras, então, ele tem essa característica. Jogadores que estejam ainda numa fase de evolução no jogo, no seu jogo, na sua história. Não são jogadores que vão resolver tudo sozinho, mas o conjunto deles é muito forte. Eu só acho forte. A única coisa que eu acho, que assim, eu concordo com tudo que você falou, porém, eu acho que com todo mundo à disposição do ponto de vista físico... Já sei que vai falar. Vai sobrar pro Facundo. Eu acho que pode sobrar pro Facundo. De cara sobra. Pode que alguém esteja mal e ele esteja bem, exato, né? Porque assim... Vai variar como ele tiver, não é, Jean? Mas se ele estiver arrebentando, ele continua. Arrebentando, sim. Mas é que eu acho que do ponto de vista técnico, por mais que ele se doe... E você tá falando dos concorrentes para as posições ali da frente, eu não consigo imaginar o Vitor Roque bem fora do time, e eu não consigo imaginar o Paulinho bem fora do time, e o Estevão bem fora do time. Só nesses 3, você já tem uma questão ali. Então, e o Abel já verbalizou, já disse, cara, o Paulinho chega para brigar pela vaga no ataque do lado esquerdo. Então, assim, se a briga vai ser Paulinho e Facundo Torres, eu acho que o normal vai ser o Paulinho acabar ficando com essa posição. Que vários desses, né? Paulinho, o próprio Facundo, o próprio Estevão, o Felipe Anderson, o Maurício, o Veiga e o Vitor Roque um pouco menos. Mas são jogadores que fazem pelo menos 2, 3 funções diferentes. Eu acho que dentro do que o Calçade falou, do perfil de jogadores que o Palmeiras busca, acho que tirando o centroavante costuma fazer uma função só, e olha que o Vitor Roque pode fazer uma diagonal, né? Ainda pode. Vale mais para o Flaco isso. O Flaco é o que faz uma. Mas o Palmeiras busca jogadores que podem. Então o Facundo no Orlando City, que era o clube dele anterior, jogou dos 2 lados várias vezes. O Maurício joga nas 3, né? Nas 2 pontas se precisar, e de central. O Felipe Anderson joga nas 3 se precisar. Então, assim... Até o Veiga já fez segundo volante. Já? É bom lembrar, com o próprio Abel. Então, quando o Estevão sair... Estevão pode estar jogando mais pelo lado esquerdo, mas joga pelo meio, pode jogar pelo meio. O Abel tem que pensar já também no Palmeiras pós-Estevão. Então, numa dessa, se no pós-Estevão o Felipe Anderson tem uma queda de rendimento,
o Facundo pode brigar para jogar na ala pela direita com o Veiga de 10 e o mesmo se aplica ao Maurício. Então, acho que na teoria, se todo mundo render o que é capaz de render, a tendência é que sobre pro Facundo, mas é muito difícil que todo mundo renda exatamente o que pode render numa temporada maluca como essa. Tem muito jogo, né? Tanto jogo, exatamente. Então, assim, vai ser útil, cara. De qualquer maneira, é importante para o jogador, para ele ganhar confiança também, ele ser decisivo, fazer gols. 10 milhões de dólares, não foi um investimento barato, não. O Facundo? Ele era mais desconhecido do público brasileiro, mas o Palmeiras botou 60 milhões de reais, 50 e tantos milhões de reais para contratar. Isso não é problema, gente, isso é solução. Hoje em dia, na linha do que o Calçade falou, futebol se joga com 16. Você tem 5 substituições para fazer. Veja a situação em que o Palmeiras se encontra com opções e, por exemplo, a situação do Vasco, cujo jogo parece que demora muito mais do que os 90, porque não há opções. Quando a gente fala de estar bem ou não, e também não precisa ser nesse tal time ideal, que é outra fissura brasileira, né? O time ideal. O cara pode entrar no decorrer do jogo e ser importante para aquela vitória. Ele pode, a partir de entrando no decorrer do jogo, ganhar vaga no time para o jogo seguinte, dependendo da característica do adversário. Então o Palmeiras está muito bem servido, não só de nomes, como de nomes que fazem muitas funções. Eu, sendo técnico do Palmeiras, dormiria tranquilíssimo. E acho que tem outra coisa, né? A questão da busca do time ideal, de fato, é um mote, uma discussão normal aqui no futebol brasileiro, e o Abel até falou, não vai ter essa coisa do time ideal. Obviamente, assim, se você está só no Campeonato Brasileiro, pode ser que aquele time considerado o time ideal jogue o tempo todo, né? Os mesmos 11 e tal, aquela coisa de jogar sempre com a mesma formação. Mas a partir do momento em que você tem tantas competições, e o Palmeiras está em várias competições, e a tendência é que avance nestas competições, não seria normal ver o Palmeiras eliminado muito cedo, ele também vai... Ele podia até pensar, poxa, para o jogo hoje contra o Fortaleza, eu gostaria de ter o Paulinho ali do lado esquerdo. Mas não, eu prefiro... Claro que no caso do Paulinho tem uma questão física, mas eu estou dando um exemplo. Mas ele fala, mas não, eu prefiro... Se eu tenho que escolher entre ter o Paulinho contra o Fortaleza ou contra o Bolívar, ou contra o Fortaleza ou contra o Bahia, eu vou escolher contra o Bahia, em casa e tudo mais, entendeu? Então ele vai muitas vezes definir o time do jogo anterior baseado naquilo que ele considera o ideal para o jogo posterior, porque no fim das contas ele tem que fazer esse papo que muito técnico usa às vezes de, não, eu só olho para o próximo jogo. Não pode ser assim. Não faz sentido. Isso é só na coletiva. É só na coletiva. Só na coletiva. Talvez alguns, porque de fato, se ele tiver um clássico no final de semana, ele vai falar assim, um Flamengo e Vasco. Não, só tô olhando aqui para quarta-feira. Isso vale mais sobre o quanto os técnicos estão atualizados dos detalhes dos times, assim. Dos adversários. O Abel vai estudar de fato o Bolívar a partir de hoje à noite. Até ontem ele estava pensando no jogo de hoje. Mas é claro que a planificação do trabalho em relação à carga dos jogadores, ela é olhando para frente e é por isso que o Palmeiras tem toda a infraestrutura. Vitor Roque no banco hoje pode ter sido em função do Bolívar. Possivelmente. Tranquilamente. Você vai jogar num lugar em que... Uma soma entre o desgaste do Beira-Rio e o que espera pela... E 3.000 e quase 4.000 metros de altitude. 3.600 de La Paz. E aí eles levam em consideração, porque é bom elogiar também toda a estrutura que o Palmeiras tem do ponto de vista ali fisiológico e de preparação dos jogadores. Quer dizer, o saber, de repente, qual jogador rende mais em determinadas condições, qual rende menos em determinadas condições. Eu acho que o jogo do Bolívar, ele tem que ser montado levando muito isso em consideração. E o Palmeiras já tem padrões, né, para analisar como os jogadores reagem na altitude em que eles vão atuar no meio de semana. Então, saber, não, pera lá, esse aqui sente demais, eu vou usar ele contra o Fortaleza. O Flamengo não vai levar o De La Cruz. De La Cruz e Alan, eles já sabem a bola cantada. Eles divulgaram isso. No caso do Palmeiras, talvez você não vai ver o clube divulgando, mas assim, internamente, na escalação, você vai enxergar. Acho que o Bolívar é um ingrediente a mais, né, Calçado? Porque vai além da questão de carga de jogo. Tem tantos minutos nas pernas ou menos minutos nas pernas. O Bolívar é um jogo em que você tem que pensar bastante que time você vai levar, tanto que eu acho que
foi contra o Bolívar mesmo, né? Que o Palmeiras poupou todo mundo, porque tinha uma final entre as finais do Água Santa. As finais do Água Santa, falando, cara, assim, também você ter o melhor time... perdido o primeiro jogo com o Água Santa. Isso, se você levar sei lá, o Liverpool pra jogar, eles vão ter, pode ser que eles tenham muita dificuldade. Então, às vezes não vale a pena você olhar só pra qualidade técnica quando você vai ter um jogo contra o Bolívar fora de casa. É melhor você olhar pra questão física. E mesmo coisas específicas, o Bahia, quando jogou na altitude que a gente chama de pré-Libertadores, os goleiros foram antes. Isso foi legal. Porque o Rogério é goleiro, sabe muito bem. Tem um pouco de experiência, né, em Libertadores. Então, essas coisas contam muito. Posição. Vai para além da planilhinha, né? Planilhinha na altitude. Calçade quer completar o assunto Palmeiras e Fortaleza para a gente já passar para o Sansão. Eu vejo que no caso da Bolívia, isso é muito... É óbvio que tem um impacto. O Palmeiras pegou. Ele vai para a Bolívia ainda. Tudo bem, vai com o seu avião e tal. É diferente se todo mundo tivesse que pegar a malinha e ir para o aeroporto, alguns não iam nem conseguir voltar. Mas você tem entre o centro de treinamento e o hotel, na cidade do jogo, algumas horas. Então algumas horas para Porto Alegre, algumas horas de Porto Alegre para São Paulo. Horas de São Paulo para Fortaleza, que é uma distância maior, e vai voltar. Aí tem a Bolívia ainda de volta. A hora que você pegar esses 3 jogos em uma semana, você tirou um dia da semana só dos caras no avião, viajando aeroporto. E com todas as facilidades de entrar no avião, não é ter que fazer escala e tal. Então é o seguinte, cara, você já não tem tempo para fazer nada, treinar. A gente está falando de um treinador, estamos cobrando o treinador, o ciclo dele já tinha acabado e tal, e o cara sem tempo para desenvolver clube, o time, porque a temporada... Eles voltaram no começo de janeiro, lá para o dia 7 e 8, no dia 15 tinha jogo já. Então, assim, a gente está cobrando o treinador de futebol, no caso específico do Palmeiras, mas vale para os clubes que tiveram submetidos a essa insanidade, que eles coloquem 9 jogadores dentro de campo, 5, 6, 7, 8, estabeleçam um padrão. Cara, não dá para esquecer tudo isso. Não dá para esquecer também as viagens. Não dá para esquecer que quando você joga na altitude, tem aqueles caras que você pode imaginar que vão render muito. Fisiologicamente, o clube é muito bem preparado. Sabe que esse aqui menos, esse aqui mais. Conte mais com esse jogador. Então, isso faz parte de uma campanha vitoriosa. E para encerrar, o mundo ideal do Palmeiras, o Abel no primeiro ano dele foi ele mexia. Quando ele consegue determinar o que é melhor para o Palmeiras, ele vai com aquele time. Embora ainda ele tivesse sempre uma outra surpresinha ou outra para os adversários, mexendo um ou outro jogador. Mas o mundo ideal do Abel esse ano, com a quantidade de jogadores que ele tem para jogar e bem, estabelecer um padrão, mas sem se fixar assim no 11 ideal. Ele pode até imaginar qual é o 11 mais legal que ele tem, mas ele tem vários formatos para colocar dentro de campo com um rendimento altíssimo. Tá? Porque o Paulinho está de fora desse time, mas você não vai falar, o Paulinho entrou, o time baixou o rendimento. O time pode melhorar. Até porque o 11 ideal para pegar o Flamengo no Maracanã não é o mesmo 11 ideal, provavelmente, para pegar o Sport no Allianz. Exatamente. E aquilo que ficou para trás, os jogos que você disputou e os que vem pela frente também. Então, com este grupo que ele tem, conseguindo desenvolver, tudo bem, a gente está no início. Mas para quem tinha acabado o ciclo, não é bem assim a coisa, né? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí. Primeiro, o jogo aberto, né? Renata, os Santos aí tendo que se render, Cicinho e Ronaldão se rendendo o Palmeiras ao líder do campeonato isolado. Sim, conseguimos a grande vitória fora de casa. A grande mídia falava que a sequência do Palmeiras era muito complicada, mas o Verdão mostra a sua força mais uma vez e já está com 2 vitórias aí nessa sequência, que foi falado que seria muito difícil fora de casa. Então já ganhamos o Inter, ganhamos agora o Fortaleza. Claro que não foram jogos fáceis, mas o Verdão mostrou a sua força, tá? E são poucos times que vão ganhar o Inter lá. São poucos os times que vão ganhar o Fortaleza lá. Então sim, a gente tem que valorizar demais essa vitória e essa liderança isolada. 13 pontos para o Verdão.
E agora sim, a gente pode falar que o Palmeiras voltou ao seu normal. Porque o normal é isso aí. Ah, jogo fora de casa. Não foi um espetáculo de partida? Claro, isso é verdade. Mas jogo fora de casa, importante é os 3 pontos. Jogou bem defensivamente, atuou muito bem nos contra-ataques. Então, assim, a gente tem que dar parabéns mais uma vez ao Abel, que vem se reinventando, fez essa reconstrução. O pessoal ficou sem paciência aí, como foi falado aí no Jogo Aberto. Muita gente falou de término de ciclo do Abel, mas não era uma reconstrução. É uma reconstrução que o Palmeiras está passando e a gente já vê sinais de um Palmeiras que vai ser difícil de perder. Ele até falou que, não, vamos perder, mas vai ser complicado, porque o Palmeiras, ele joga com o sangue nos olhos, com a faca entre os dentes, e sim, vamos, se Deus quiser, manter a liderança até o final do campeonato, consagrando no final como campeão brasileiro e, se Deus quiser, campeão da Libertadores. Então, esse Palmeiras em 2025 vai dar muito trabalho. Você que acompanhou o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado. Você concorda ou discorda? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.